Do bebê com o ser, com a vida, né? Tudo bem, Josi? Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? E você, Érica? Maravilha. Melhor agora recebendo você aqui mais uma tarde, né? Conversar, falar um pouco sobre tudo que é de bem para os nossos ouvintes e melhor ainda, né? Muito obrigada, viu, pela recepção. É um prazer. Prazer é todo meu. E vamos lá, né, Josi? 20 anos já nessa profissão maravilhosa que eu falo que é dom de Deus, né? Que você sabe, todas as profissões são os dons, né? E a sua, Deus te permitiu essa aí, maravilhosa, né? Que é cuidar das pessoas, é o carinho que você tem com eles, né? E acaba pegando depois amizade, né? Muitos casos que você tem, né? Eu falo assim que tem paciente que chega no consultório, né? Porque a gente só pode atender quem a gente não conhece, sim, né? É. E aí a gente... vem aquele sentimento, puxa vida, poderia ser amiga dessa pessoa, frequentar a casa dela, que gostoso que deveria. Só que no tratamento a gente não pode fazer isso. Então, nossa, essa pessoa seria uma excelente amiga, né? Mas aí a gente tem o benefício de ter aquela experiência juntos no atendimento, né? Que também é valioso, né? É um tipo de relacionamento diferente de amizade, mas tem o seu valor. Né? Na nossa profissão a gente tem esse ganho de estar junto com o paciente e a gente também receber daquela experiência de estar junto. Eu digo, se não fosse bom para mim, não valeria a pena, né? Eu só estou há esse tempo na profissão, lógico, pela necessidade, né, de trabalhar, mas também pelo prazer de poder estar junto, porque senão não compensa, né? Nunca compensa a gente fazer uma coisa que a gente não gosta. Né? A gente precisa fazer aquilo que a gente gosta. Se a gente faz algo que não gosta, a gente tem que repensar isso para estar, né, trabalhando numa profissão que tem a ver com a gente, né? Com certeza. Então, é realmente muito rico, muito gratificador, né? Eu tenho crescido muito nesse tempo todo nos atendimentos, né? Nas trocas, né, com as pessoas. Isso é de muito valor para mim. Bom demais. Então, ô Josi, fala um pouquinho hoje que você veio apresentar para os nossos ouvintes, porque é muito importante o que você vai falar hoje, e os ouvintes já estão esperando, que eu já avisei hoje, né, assim que eu abri o programa, então eles estão só aguardando você. Ah, que bom. Eu escolhi esse tema do nascimento para fazer, porque é um tema que eu estou estudando ultimamente. Eu publiquei no Facebook da clínica sobre o nascimento. Eu escrevi um trabalho sobre isso agora recentemente. Então, eu estou com esse assunto muito na minha cabeça. É por isso que eu quis comentar um pouquinho, né, sobre a experiência do nascimento. Os aspectos emocionais para o bebê. Porque quando a gente engravida, tem toda aquela expectativa, né, de como será a criança, tem toda a gestação que a gente vive, né, uns de um jeito, outros de outro, né, uns passando bem, outros passando mal, né, uns com alguns atravessamentos ruins, outros de uma forma tranquila, mas todas nós mulheres que já passamos por isso e as que não passaram, com certeza já pensaram na hora do parto. Né? Na hora do nascimento. Então, o nascimento é uma coisa muito importante. Eu acho que vale a pena a gente estar refletindo sobre isso, porque hoje em dia é feito muita cesárea no Brasil. Antigamente era só parto normal, o que, lógico, tinha o lado bom, né? Mas também tem o lado ruim, era feito muitas vezes em casa, não tinha os recursos necessários, né? Às vezes a parteira perdia o bebê ali, né? Por algum tipo de sofrimento que a mãe passava, o bebê passava, né? Mas tem uma coisa que é muito importante, mesmo hoje, nos partos de cesárea, a gente entendeu uma coisa, que o bebê, quando está dentro da barriga da gente, eles começam a se preparar para nascer. Tanto que a gente vai ao médico, ele fala, olha, tá quase na hora, tá encaixado a cabecinha, né? Então fica dando aqueles sinais, né, de que tá chegando a hora. E daí vai se preparando e começam as contrações e daí o parto acontece. Se o parto é normal, né, então o movimento do bebê que vai coincidindo com o movimento da mãe, e se tudo corre bem, as coisas acontecem na hora certinha, né? Sim. Na cesárea, a situação é um pouquinho diferente,
porque a cesárea geralmente tem uma data marcada, uma hora marcada, né? Tem a questão do médico, né? Tem paciente que quer que seja aquele médico que está acompanhando que faça o parto, e, na né? verdade, as pessoas tinham que ter consciência só se acaso a cesárea, se a pessoa tivesse um problema de saúde mesmo, porque tem muitas gestantes, no caso, pressão alta, né? Tem diabetes, esses são os casos. Só que hoje em dia as mulheres, elas já marcam direto, é isso que você está falando, as né, mulheres marcam, e assim, né? Tem muitas mulheres que têm medo de passar pela dor, né? Pela dor da contração, né? Pela experiência do nascimento, que só de pensar, né, dá um arrepio, como será que mudança. É isso, né? O nascimento do parto normal, a dor que a mulher pode sentir, né, nessa região pélvica, na vagina, todo esse processo que às vezes a mulher, só de pensar nisso, nem engravida, porque eu já ouvi relatos disso no consultório. Eu não engravido porque eu tenho medo da hora do parto, de ficar lá no hospital e na hora da cirurgia. Então, e a questão da cesárea, né? Não que eu seja contra, aliás, né, os meus 2 filhos foram por cesárea, porque eu não tive dilatação, então teve que ser por cesárea. Mas eu fiz questão, nos 2, que eu percebesse o movimento deles 2 para nascer e começasse a sentir as contrações no meu corpo, para que eles viessem aqui para a vida, né? Para que eles viessem à luz, né? Por quê? E eu acho que isso é uma coisa muito importante para as mamães aí que estão esperando por esse dia e quem está pensando, né, em um dia ter um bebê. Que essa hora o bebê, ele está se preparando para sair. E o bebê, na hora que ele se prepara, ele precisa sentir que aquela iniciativa que ele está tendo dentro do útero, né, vai ter um desfecho e que está contando com a contribuição dele. Imagina se o bebê está lá quietinho, né, no tempo dele, e de repente vem uma intervenção cirúrgica e tira ele dali. Ele não está esperando aquilo, uma coisa vem e tira. Isso é um susto para ele, e isso faz registro emocional. Isso acontece? Isso faz registro emocional. Por exemplo, uma mãe que fala assim: bom, eu queria que meu filho nascesse em data tal, porque é o aniversário do avô dele, e eu quero honrar o avô, ele já faleceu, mas eu quero que nasça na data do aniversário, para que seja aquela festa na família, que nasceu na data, a gente quer homenagear o avô, a gente quer honrar tal, e daí marca para aquele dia. Muitas vezes pode acontecer da cirurgia realmente acontecer naquele dia, porque tudo se prepara para aquilo, só menos uma pessoa, né, que é o bebê. O mais importante. O mais importante, porque por mais que ele seja madurinho e pronto para nascer, o fato dele ser tirado repentinamente da barriga, o que a gente chama na nossa área de trabalho, que ele é tirado um pouquinho antes do tempo. E isso é um susto para ele, porque ele não teve o movimento de se preparar. Se mesmo com a cesárea ele vai fazendo os movimentos e daí tem a intervenção cirúrgica, mas ele já está no movimento para nascer, então aquela iniciativa dele vai ter uma conclusão. De uma outra forma, se tem um bebê que está tentando nascer, está dando sinais, está se esforçando e por algum problema ele não vem à luz, né? Seja por dificuldade no parto normal, ou seja pelo atraso do médico na hora da cesárea, seja por alguma complicação no hospital, esse bebê ele já vai estar pronto para nascer e teve um atraso na retirada dele da barriga. Isso também tem uma influência emocional. Muitas pessoas têm um sentimento que elas iniciam uma coisa e elas falam: gente, eu não consigo terminar. Aí a gente vai investigar, às vezes essa pessoa teve um parto sofrido, às vezes teve que nascer por fórceps, né? Então ela está lá fazendo todo um movimento, como um caso que está publicado no livro de um autor que eu gosto muito, que é o Winnicott. Ele publicou um caso de uma mãe que o nenê estava pronto para nascer e ela fazendo todo o trabalho de parto, daí ela se cansou, ela esperou um pouquinho para dar continuidade depois. A minha irmã, infelizmente, ela entrou em trabalho de parto, era 3 horas da manhã, o meu sobrinho foi nascer, era meio-dia. Então, das 3 da manhã até meio-dia, e depois só com fórceps mesmo, teve que forçar para tirar mesmo.
Então. E foi normal mesmo. Então, e foi normal. Foi normal, mas é difícil, esse relato, né, desse caso que eu tô falando, que você lembrou da sua irmã, essa pessoa, ela dizia assim, que ela sentia que na vida dela, ela tinha um sentimento que tudo que ela fosse começar, ela não ia conseguir terminar. Olha só. Ou ela tinha um sentimento assim, que ela ia começar alguma coisa, alguém ia vir e terminar por ela. E o parto dela foi exatamente assim, ela teve iniciativa, não nascia, é quase que o bebê não tem mais esperança de que vai acontecer esse nascimento. Aí uma coisa de fora vem e tira, vai ficando todo esse embasamento psíquico que uma coisa de fora vai resolver a vida da pessoa. E às vezes ela não consegue acreditar que pela iniciativa dela ela vai concluir o que ela deseja, o que ela pensa. Né? É claro que tem depois todo um processo da mãe em ajudar, né, que a pessoa acredite na vida, né? Mas vamos supor que aconteça de calhar de uma mãe que também é muito invasiva, não deixa a criança começar uma coisa e terminar, ela vem e faz pela criança. Faz tudo, né? Aí faz um padrão de comportamento que daí a pessoa ela vai sentir muito na vida, não conseguindo realizar muita coisa. E tem a ver com a história toda de vida dela, inclusive do parto. Com certeza. Ô, Josi, e lá no consultório, a procura é bastante, as crianças, as mães levam bastante os filhos novinhos, como que está sendo? Então, olha, eu já atendi criança pequenininha de 3 anos, né? Eu já acompanhei atendimentos de bebês. Então, isso eu queria saber. Bebês. Há casos de bebê, desde que idade, na verdade, começa a ter já esse problema emocional? É difícil saber a idade ou não tem como saber? Não, qualquer idade é idade para ir para análise. Exatamente, né? Tem um caso, né? Isso é publicado também, de um bebê que ele acabou de nascer e ele não conseguia mamar. Ele não mamava. Porque primeiro assim, né, o bebê tanto nasce... no peito quanto na mamadeira. Não mamava. Ele não mamava. Porque o bebê, quando ele nasce... a primeira coisa que ele precisa não é mamar. A primeira coisa que o bebê precisa é descansar. Lógico, depois de respirar, que é o primeiro movimento dele, que por isso que chora, porque respira, né, e arde, e tem todo o procedimento, mas depois ele precisa descansar. Depois disso ele vai mamar. E o bebê estava na maternidade, ele não mamava, não pegava nem o peito da mãe, não pegava nem a mamadeira, não pegava nada. E estava todo mundo preocupado, né, porque ele precisava se alimentar. E daí teve uma intervenção terapêutica, né, com a mãe, porque descobriu-se o seguinte, que essa mãe tinha perdido um bebê antes desse, e ao nascer esse bebê, ela estava com sentimento de que poderia perder também esse bebê, e daí esse bebê, o trabalho que foi feito com ele, assim, para resumir, foi dessa mãe comunicar para esse bebê que ela tinha perdido um filho e que ele estava vindo agora, que ele era bem-vindo. E a mãe foi conversando sob orientação, né, do profissional, foi conversando com o bebê e ela foi se acalmando, ela foi acalmando o bebê através da conversa. Lógico que a criança não entende, né, os detalhes, mas isso é realmente isso. Existe uma comunicação ali tão forte e presente que depois dessa intervenção com esse bebê, ele voltou a mamar. No dia seguinte já tinha mamado mililitros e daí ele foi desenvolvendo e deslanchou. É muito importante que a gente saiba que o bebê já tem a emoção dele ali, a gente tem que respeitar, desde quando está dentro da barriga, né? Barriga, né? Por isso que a gente fala que tem que conversar muito, e o tempo todo, né? E respeitar, né? O momento, o limite. Hoje em dia, né? Às vezes a gente esquece, né? De pensar. Dia a dia tão corrido, que a hora que você vê, fala, nossa... E o bebê, né? Mais ou menos a maioria do nosso Brasil, no mundo tá assim, né? A vida do brasileiro é corrida demais. Quando você para pensar, fala, nossa, eu na verdade, isso há 7 anos atrás, meu menino tem 8. Érica, mãe, desse jeito, toda... Não pensava, é o que eu falo, o tempo todo correndo. Tanto que quando eu fui ganhar o meu menino, eu trabalhava, entregava cesta, na época de cesta de café da manhã.
5h30 da manhã eu fui entregar uma cesta antes de ganhar o Murilo, pra você ter noção. Pois é. Então, depois fala, por que a criança é tão agitada? A mãe, né? Não tem como. Pois é. Mas você vê, olha, cada mãe tem o seu perfil, tem o seu estilo, né? Tem mãe que para de trabalhar um mês antes, né? Tem mãe que trabalha, bem dizer, tá com o pé na maternidade e tirando um outro trabalho, né? Então, agora, independente do perfil que a gente tenha, Érica, se a gente tem dentro da gente que a gente tem que ter uma conexão com o bebê e tá respeitando e entendendo, né, que ele faz um movimento mesmo de bebê, né? Ele sabe a hora que ele quer mamar, né? Ele manifesta a hora que está com algo desconfortável. Verdade. A gente tem que estar atenta e tem que atender isso. E para nascer ele faz o movimento, né? Então a gente tem que respeitar. Agora, se acontecer uma situação que a gente gostaria de que isso tudo acontecesse, né? E por algum motivo, né? O bebê demorou muito para nascer, não temos que também ficar desesperadas achando que vai acontecer, né? Algo muito caótico para o bebê, porque depois a gente pode ir tentando recuperar isso, né? Um bebê que demorou muito para nascer, a mãe vai ter que ter um trabalho depois com ele específico nessa linha. Todo tipo de nascimento, se é muito antes ou se é muito depois, tem que cuidar disso depois para que ele sofra o menos possível com essa experiência que ele teve. Se a experiência foi boa, tudo encaixou muito bem, ótimo. Agora, se teve os atravessamentos, a gente tem que olhar para isso. Agora, que não sejamos nós, mães, as ocasionadoras do sofrimento. Nunca devemos marcar a cesárea por uma data sem sequer pensar se é a data do bebê, né? Então, ele dá o sinal que é a horinha dele de vir. Então, uma lição que você tem que falar para os nossos ouvintes, fala novamente. Exatamente. Quando conversar com o médico, né? Saber mais ou menos o dia que vai, mas estar atento aos movimentos do bebê para nascer, né? A gente vai saber, a gente vai sentir, não tem que forçar, né? Acho que forçar, não, forçando a data, alguma coisa assim, não é o exatamente, certo, né? E nem querer assim que nasça antes, porque no fim da gestação a mulher já está esgotada, fala, ai meu Deus, eu queria que já nascesse agora, né? Vai ter que aguentar mais um pouquinho, porque vale a pena para considerar o tempo do bebê, né? Vai estar sendo monitorado, né? O médico vai estar olhando para ir junto percebendo essa hora, né? Mas a mãe tem que estar muito ligada nisso também, né? De sentir, não, já está fazendo os movimentos, porque a gente sente, a gente começa a ter a contração, é ritmado junto com o bebê, a gente percebe que está na hora dele vir, né? Então a gente tem que ter essa percepção do corpo. As mulheres que não têm tantos movimentos assim, que ela perceba tanto, ela tem a intuição dela, né? Mas geralmente, né, com raríssimas exceções, a gente vai sentir a contração e vai saber que aquela hora é a hora. Então tem que estar atenta nisso e não marcar uma data só por questão de uma vontade da mãe, né? Porque a vontade do bebê, ela precisa ser respeitada, né? E isso, especialmente no nascimento e nos primeiros meses de vida, tem que estar muito atento no movimento do bebê, porque ele vai manifestar, né, a horinha dele, a gente tem que atendê-lo, e né? É pra vida toda, né, Josi? Então, por isso tem que respeitar, porque é pra vida toda. Exatamente, então, e o comecinho é o alicerce, né? Então, certeza. Começa aí no nosso entendimento que tem que respeitar a horinha dele, né? Que nem antes nem depois, mas tem que ser na horinha dele. Mesmo se for uma intervenção cirúrgica, né? Ele vai fazer um movimento, né? Aí ele vai ter ajuda para nascer, mas ele sabe que ele tá na horinha dele de vir. Maravilha. Josi, obrigada mais uma vez aqui para você vir aqui nos nossos estúdios aqui. A galera da Azul agradece você e eu aguardo você novamente. Obrigada. Não vamos marcar, porque você sabe também sua vida corrida também né? Agora, as meninas, né? O casal eu tenho. O casal, né? Uma menina e um menino. Aqui as doutoras, a outra que é duas meninas. Aí vai. É a menina e o menino, imagina, né? Maravilha, então, Josi. E para o pessoal procurar você, entra no Face, como que está? Então, a Clínica Psicologia Americana. Isso, né? É o nosso Facebook lá da clínica. Isso. E você vai fazer né? Então, olha, tá todo mundo me cobrando, eu faço. Estou aguardando o seu Facebook. É melhor, porque os ouvintes vão estar interagindo junto. Mas daqui um mês, mais ou menos, você volta com o seu Facebook novo. Tá bom, combinado. Combinado. Maravilha. E qualquer coisa, é só ligar aqui pra mim, gente. 3461-7522, a gente passa o telefone da Josi. Obrigada. Obrigada mais uma vez, viu? Até mais.